Bem, eu continuo falando sobre as palavras de Jesus. Hoje eu vou tratar de duas parábolas relativamente pequenas, mas o assunto é de suma importância, que trata de oração. Oração é um assunto de extrema importância para a nossa vida. Portanto, eu quero convidar você a abrir comigo em Lucas capítulo de número 11. E depois nós vamos dar um salto para Lucas capítulo 18. A primeira parábola é a do amigo importuno. Está justamente em Lucas 11. E a segunda parábola, juiz iníquo, que está no capítulo 18. Então eu vou dedicar essa primeira parte a essa pequena parábola, que é a parábola do amigo importuno. Eu vou ler o texto. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe respondeu lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada. Os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-vos por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Eu vou repetir: importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. A parábola do amigo importuno forma um par com a parábola do juiz iníquo, que ficou por último. Essas duas parábolas também evidenciam a infinitude e grandeza de Deus e a finitude e fraqueza humana. Superman só nos filmes de Hollywood. Essa parábola foi contada por Jesus logo após ensinar para seus discípulos a oração dominical resumida. Se você voltar ali no capítulo 11, no início, você vai perceber que o contexto anterior, Jesus trata desse grande assunto que é a oração. É basicamente a mesma oração que está em Mateus, só que resumidamente. Então, voltando agora para a palavra do amigo importuno. Essas duas parábolas incentivam a orar, mas também mostram grandes recompensas. A Bíblia não tem nenhum problema em tratar essa questão de recompensas numa perspectiva bíblica. E você vai perceber que elas tratam sobre isso, essa questão das recompensas para aquele que ora. O verso 5 diz: disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e disser: amigo, empresta-me 3 pães. Neste horário, meus irmãos, numa pequena cidade, numa pequena aldeia, todos já estavam dormindo. 3 pães era a alimentação padrão para uma refeição noturna para uma pessoa, porque naquele contexto o pão era do tamanho da palma de uma mão. Então pensa aí na sua imaginação que à noite os judeus, tradicionalmente, eles comiam então, os que podiam, 3 pães do tamanho da palma de uma mão. Os pães eram assados diariamente de manhã. Não havia nessas pequenas cidades um local para você comprar, porque eram locais bem pequenos. O verso 6: meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. Ou seja, um amigo chegou de viagem e eu não tinha absolutamente nada para dar a esse amigo inesperado. Na cultura hebraica, naquela época, era obrigatório hospedar pessoas.
mesmo desconhecidas, mas aqui tratava-se de um amigo. O verso 7, e o outro lhe respondeu lá de dentro, o amigo que ele foi procurar para socorrer, esse que chegou inesperadamente, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Não era uma questão de má vontade em atender o pedido do amigo. O problema é que todos da sua casa já estavam deitados. Naquele contexto judaico, as casas eram bem pequenas e só tinham um cômodo. E à noite, eles afastavam algumas coisas para montar esteias. Para nós que dormimos hoje, em alguns colchões maravilhosos, em camas maravilhosas, naquele contexto, aquelas famílias pobres não era assim. Então colocava esteira. Mas muitas dessas casas, pequenas como eu citei aqui, à noite, a família ficava na parte de cima para dormir. E na parte de baixo ficava quem? Animais. Era uma maneira de proteger também alguns animais. Não sei se você criou essa cena na sua cabeça. Ou seja, se aquele a quem ele foi procurar então pães, se ele fosse atender, ele teria que acordar, é claro, ia ter barulho, a sua família iria acordar, e se fosse também numa casa que tinha animais por baixo, os animais iriam acordar, e isso iria inclusive prejudicar os vizinhos em termos de ruído. Então não era uma vontade, tipo, a minha família está dormindo e eu não posso então atender. Digo-vos que, verso 8, digo-vos que se não se levantar para dar-nos por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Jesus é fantástico. Por causa da importunação. E lhe dará tudo de que tiver. Ou seja, ele vai atrás de pães que ele pede emprestados, iria repor no outro dia, mas Jesus diz o seguinte, que devido à importunação dará tudo o que tiver. Como entender isso? Jesus, de um modo mais claro e impossível, está dizendo que nós precisamos importunar reverentemente o nosso Pai Celestial. E ele vai mais longe. O Pai espera que os seus filhos em Cristo o importunem, mas importune para valer todos os dias. Pulando para a palavra do juiz iníquo, que era um pouquinho mais extensa, mas não muito. No verso 1, no verso 8, nos diz o seguinte: Lucas, capítulo 18. Diz Jesus uma palavra sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Não tem como ser mais claro o início dessa palavra. O texto é claro. Disse Jesus uma palavra sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Jesus, mesmo sendo Deus, dedicou muito tempo à oração. Tem várias passagens na Bíblia que mostram esta profunda devoção. Exemplo, só um. Lucas 6,12. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Se o texto diz que ele passou a noite orando a Deus, a noite para Deus começava às 18 horas e terminava às 6 da manhã. Como o texto não deixa isso tão evidente, mas ele passou a noite toda sozinho
Ele era e é Deus, fazendo uma única coisa: orando, orando e orando. Você já percebeu como que é difícil orar? Você já percebeu que como é difícil perseverar na oração? Você já percebeu como é difícil orar 1 hora? Você já percebeu como é difícil orar 2 horas ao mesmo tempo? Alguns provavelmente preferiam ir a pé. Lá na minha cidade de Goiânia, onde eu morei por 30 anos, tem Trindade, acho que uns 35 quilômetros. Tem toda aquela romaria que as pessoas vão a pé, algumas vão de joelho. Ou seja, para alguns, quem sabe, é mais difícil orar do que participar de uma romaria de Goiânia até Trindade. Você já percebeu como é difícil uma vigília sozinho? Satanás sabe muito bem disso, porque a oração é uma das mais poderosas armas que Deus nos deu para vencer Satanás. Oração é a mais poderosa para vencer principados, potestades, dominadores. Oração é poderosa para vencer algumas castas de demônios. E muitas vezes nós somos submetidos a uma posição de vida cristã onde nada dá certo e tudo fica como que trancado e pior. Isso pode acontecer durante meses e até anos. Felizes são aqueles que, se não podem, quem sabe, naquele momento, empenhar-se em oração, mas já tem alguém que está orando, clamando e suplicando pela vida dele. Muitas vezes nós recebemos, irmãos, porque alguém pagou o preço, mas Deus espera que cada um nos pague o preço, até porque a oração é um dos momentos de maior comunhão do crente com Deus. Porque oração, nós estamos falando, e Deus quer ouvir a nossa voz de oração, e como Ele gosta de ouvir a nossa voz de oração. Vamos aqui ao texto. Disse Jesus uma palavra sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Jesus disse que é um dever orar sempre e nunca esmorecer. Não significa que a palavra está orientando as pessoas a ficarem no encalço de Deus, como aqui cobrando algo dele. Temos loucuras por aí. Pessoas falando que é crente estão como que mandando, não é pedindo, não é suplicando, não é implorando, ele está decretando que Deus vai obedecer. Para que isso não precisa disso? Tal atitude é uma afronta ao Senhor. Não podemos esquecer que tudo que o Senhor concede é graça, favor e merecido. O objetivo da palavra é nos levar a orar com fé, paciência e persistência. 3 coisas fundamentais para poder perceber nessa palavra. Ou seja, o que Deus está querendo, então, é nos levar a uma posição de fé superior, paciência, porque Deus pode demorar a responder, e perseverança. A quantidade de pessoas que começam cursos na universidade e abandonam é uma loucura. Tem alguns que já tentou 1, 2, 3, 4 faculdades diferentes e não sabe mais o que quer, e aí ele não tem foco. Mas espera aí, se você não tem foco, quem vai ter foco com você? A esposa, o esposo, o filho, a mãe, o pai, tem que ter foco. Porque é muito bom terminar as coisas. É muito bom construir uma casa e terminar. É muito bom começar uma carreira profissional e crescer e avançar nela. É muito bom conquistar as coisas. Irmãos, Deus não tem nenhum problema que nós conquistemos muitas coisas também na questão trabalhista, na questão profissional e financeira. Muitas vezes
nós não recebemos porque não estamos suplicando suficientemente e algumas vezes precisamos acrescentar jejum, que é uma outra história. Vamos à palavra. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava o homem. Esse juiz não tinha princípios, não temia Deus e nem respeitava as pessoas e se gabava disso. Verso 3: havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ela não dá nome, mas ela fala que ela tinha um inimigo que fez algum mal a ela, e ela vai para o juiz e julga a minha causa. Uma viúva da mesma cidade fora tratada injustamente por um inimigo e veio a ele pedir justiça. Ela não foi atrás de favor, ela foi atrás de justiça. Ele era um símbolo, ela era um símbolo de pessoas indefesas. Verso 4: ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, que cara arrogante, bem, eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, mas eu não aguento mais essa mulher. Ele achou que ela iria desistir facilmente, mas não funcionou com ela isso. Não funcionou. Pode ter funcionado com outros, com ela não. Esta simboliza uma pessoa que não desiste. Ele vai bater as portas celestiais até que Deus responda. O juiz repete o mesmo que diz no versículo 2. Faz questão, repito, mas a vez de realçar sua arrogância. Verso 5: todavia, como essa viúva me importuna, essa palavra nos traz de volta a palavra importunação. Julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-se. A NVI traduz aqui essa palavra também por importunar e não molestar. Ela continuou importunando o juiz. Verso 6: então disse o Senhor: considerai o que diz esse juiz primeiro. Não fará, verso 7, Deus justiça aos seus escolhidos? Amados, nós não escolhemos a Deus. É Deus que nos escolhe, não precisamos ser calvinistas para tal. Não somos nós que vamos a Deus, é Ele que vem atrás de nós. Naquele bendito dia da sua conversão, Deus foi de tal maneira te abraçando, te envolvendo. Alguém escreve num tom assim, entre aspas, Deus te perseguindo, que você chegou a ponto que não resistiu mais. Aí você se rendeu, se entregou e aconteceu a maravilhosa conversão. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Que a Ele clama, olha a expressão que Jesus está colocando, que clama dia e noite, embora pareça demorado em defender-se. Vamos ser honestos entre nós? De vez em quando, nem que seja só na nossa mente, nós não conversamos conosco e dizemos: Deus está demorando. Ou você nunca fez isso? Ou você nunca disse para você mesmo: Senhor, como se Deus não soubesse, Senhor, essa questão é urgente. Senhor, chegou no meu limite, ou no limite de quem eu estou orando por ele ou por ela. Isso é urgente, Deus. O Senhor está demorando. Será que está demorando? O Senhor Deus, irmãos, como nós sabemos, Ele é bondoso e misericordioso. Ele espera que nós continuemos a pedir até que Ele responda.
O silêncio de Deus significa que não vai responder favoravelmente a nós. A aparente temor de Deus, muitas vezes, pode significar que estamos sendo provados se realmente queremos aquela bênção. Eu quero voltar isso aqui. Não esqueça que nós somos humanos e brasileiros. A demora de Deus, muitas vezes, é para que nós olhemos para nós mesmos e analisemos se de fato nós queremos aquilo. Será que realmente queremos aquilo? Será que eu desejo aquilo de tal maneira que eu vou realmente empenhar em oração em busca do meu Pai amoroso? Imagina se eu não tivesse desistido de insistir na oração. Por favor, abra comigo lá em 1 Samuel, capítulo 1. A partir do verso, vou ler o 3, depois eu vou saltar para o 9. 1 Samuel, capítulo 1. Antes aqui um pano de fundo. Nós somos informados que uma vez por ano, o seu esposo pegava as suas duas esposas, entendemos também que filhos, e ia até Siló. Naquele momento, naquele contexto, não tinha ali o tabernáculo, nem tinha o templo. Eles tinham uma tenda. E nessa tenda havia o sumo sacerdote, que tomava conta do trabalho religioso de Israel. Então, enfim, ele pegou a sua família e fez isso, e uma vez por ano, lembra disso, uma vez por ano, ele ia até Siló para atos religiosos naquela tenda, diante do sacerdote. A Bíblia não fala quantas vezes Ana foi e voltou, entre aspas, do mesmo jeito. Até porque eu entendo, por mais que nós tenhamos uma petição de extrema necessidade, mas nós vamos à igreja, seja qual for ela, e se voltarmos sem aquela bênção, não significa que nós não vamos abençoar. Mas enfim, durante anos, ela fez isso. E agora vamos para o verso 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, não sumo, mas somente sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, e templo aqui não é aquele como eu citei aqui, era uma tenda, levantou-se Ana com amargura de alma, orou o Senhor e chorou abundantemente. Ela estava com a alma profundamente amargurada, e ela fez aquilo que é muito normal de quem está amargurado, que é o quê? Que é chorar, chorar e chorar. E fez o voto. A Bíblia nos orienta de uma maneira muito clara para não fazermos voto de tolo. Mas a Bíblia nos incentiva a fazermos votos. Mas votos que a intenção nossa é cumprir. Porque votar diante de Deus é fácil. Mas depois, cumprir o voto, às vezes nós achamos que Deus vai relevar. E normalmente não vai relevar. Então foi feito o quê? Um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a cristã da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, te não esqueceres, lhe deres ela pede um filho. Ela iria ficar profundamente satisfeita com um filho. Até porque naquele contexto hebraico, não ter filho era sinal de amaldiçoada. Ela queria dizer: eu quero um filho. Ela pede e Deus ouviu muito bem, ela pediu um filho. Só que ela pede um filho varão. Em função daquele todo o contexto,
Porque, como Deus é Deus, ele já sabia o que aconteceria depois do milagre. O darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, no sentido que ele seria consagrado para Deus. Demorando-se no orar, tem oração que Deus não vai deixar sair rápidos. A gente fala: Senhor, olha, eu vou orar, mas tu sabes que eu estou com a minha agenda lotada na segunda-feira. Então eu vou orar 5 minutos, Deus, tá bom? Só que Deus te pega. É claro, se for aquele compromisso, Deus, na sua misericórdia, permite que você saiba, mas simplesmente segura ali e fala o seguinte: olha, eu quero lutar com você, nem que seja por 15 minutos. Eu quero lutar com você, nem que seja por 20 minutos. Ele disse para Jacó: eu quero lutar com você a noite toda. Demorando-se a namorar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe movimentos lábios, porquanto Ana só orava, Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma, por isso ele era por embriagado. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? A parte de ti esse vinho? Porém Ana respondeu: não, Senhor, eu sou a mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém veio derramando. Isso aqui para mim é muito grande, extremamente grande. O que ela fala: eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. Quando você tem essa experiência, e eu tenho, é perceptível. É perceptível, é inexplicável, mas quem tem é perceptível que naquele momento Deus te levou por um caminho tão maravilhoso, que houve esse derramar de alma no altar de Deus, sem lá no esconderijo do seu Pai. E como isso nos faz bem, e como isso endireita muitas coisas em nossas vidas. E o texto sério: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, estava numa profunda crise de ansiedade, provavelmente já há muito tempo, e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então ele respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeram. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. E aqui temos que colocar em negrito: e o seu semblante já não era triste. Ali, naquele momento, Deus começou a virar chave, porque o semblante dela foi reflexo do que Deus estava já fazendo no coração dela. Um coração renovado formoseia o rosto, mesmo de quem tem 90 anos. Dentro dela estava começando o milagre. E o rosto dela agora muda, perceptível, porque Deus estava fazendo algo tremendo na vida dessa mulher. O texto aqui que nós estamos em questão, nós vamos dar um salto agora para o verso 26 e vamos até o 28. E disse ela: meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por esse menino orava eu. Está falando de um, orava eu. Por esse menino orava eu. A ideia aqui é de um ato continuado a partir de então. E o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido, não ao sacerdote, não primeiramente devolvido ao serviço. Nós temos que entender essas coisas. Não, eu não estou devolvendo ao serviço, diria também, estou devolvendo ao Senhor. Aqui está o Senhor.
ela estava entregando ao seu... Meu irmão, entregue o seu emprego ao Senhor. O emprego pode tornar consumido. Se entregar para o Senhor, não vai virar ídolo nunca. Entreguemos os filhos ao Senhor. Entreguemos o casamento ao Senhor. Mas verdadeiramente oração e vontade dele. Entreguemos ao Senhor. Ela entregou ao Senhor. E entregou as melhores que vamos poder colocar. Pelo que também, voltando a ler, o trago como devolvido ao Senhor, porque todos os dias que viver, pois o Senhor, pois do Senhor pedi, e eles adoraram. Está aqui, né, Tatiana? E eles o que? Responderam com o que? Eles responderam com adoração e adoraram o Senhor. Aí você pergunta, tá, mas essa bênção parou que não. Mais à frente, o texto diz que Deus deu a ela outros tantos filhos. Ela pediu um, mas diante da sua entrega e da sua honestidade de entregar para Deus, já que ela tinha prometido, Deus deu-lhe vários filhos. Verso 8 da nossa palavra: digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho com F maiúsculo, Jesus, do homem, achará porventura fé na terra. Aqui nós temos uma palavra de advertência. Nós estamos falando de mais ou menos 2000 anos. Jesus, mas quando o Filho do homem voltar à terra pela segunda vez, ele encontrará fé na terra. Em relação a quem? Aos ímpios ou aos crentes? Segundo os estudiosos, se refere também a nós. A ideia do texto sagrado é que no final dos tempos a nossa fé vai ser atacada violentamente. Ao concluir, eu quero lembrar os irmãos do nosso dever, mas é um dever saboroso, que devemos orar até que as portas se abram. E aí eu quero fechar com uma história do Novo Testamento que está em Atos capítulo 12, de versos 1 até o 7. Se você puder me acompanhar, por gentileza. Atos capítulo 12, dos versos 1 a 7. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Ele era um cara terrivelmente maldoso. A história desse Herodes é um horror. É um horror esse homem. Fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Os pães asmos começavam justamente na semana da Páscoa. Durante então 7 dias, os judeus não comiam pães com fermento, lembrando que eles eram um povo puro, um povo santo. Essa era também a ideia da questão do pão sem fermento naquela semana, para que esse simbolismo pudesse mexer com a alma desse povo. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4, olha bem, irmãos, o entregou a 4 escolta de 4 soldados, 16 soldados, cada um, a 4 escolta de 4 soldados, total de 16, para o guardar, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia na minha Bíblia, revista atualizada, diz que havia incessante. Na sua diz o quê? Havia oração incessante a Deus por parte da igreja, intercessão pesada, profunda,
poderosa da igreja em favor de Pedro. Quando Herodes estava para apresentar naquela mesma noite, Pedro dormiu em 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, segurança máxima, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram, sem ninguém abrir com chave. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue. A igreja estava orando incessantemente por esse homem. Amados, quando nós oramos como igreja, cadeias caem, portas são abertas, tudo é removido para que a pessoa cumpra o propósito pelo qual Deus está pressionando dele. Diante desse quadro, que o Senhor nos ajude a entender que tem muitas portas, às vezes fechadas em nossa vida, em nosso casamento, em nossa família, no nosso serviço que Deus quer que nós façamos para Ele, para a igreja, para o seu reino. Muitas portas fechadas na área profissional, na área acadêmica e por aí afora, e só tem um jeito de resolver isso: é o braço de Deus estender para abrir portas que não querem abrir. Batei, a palavra é clara, amado. Batei, 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 e a porta se abrirá. Para a Bíblia. Aquele que pede, o texto é claro, recebe. E quem busca, encontra. Queremos orar por isso agora, para que o Senhor nos dê forças para orar. Nem que comecemos a 5, 10 minutos por dia, e a colocar diante dele. Se alguma coisa está te prendendo, te amarrando, e você está sentindo como que você está como que dentro de uma cela, o Deus que você serve vai abrir essa porta para a glória e louvor do nome dele e para o seu benefício, meu irmão, meu irmão. Ele abre. Coloca nessa hora. Senhor, me ajuda a orar. Me ajude a clamar, a suplicar, a levantar a minha voz diante do Senhor. Senhor, eu vou começar pequeno, nos colocando diante do Senhor. Eu também, Pai. Sabemos que provavelmente todos nós somos falhos na questão da oração, ou senão que nós estamos muito longe do tempo que o Senhor está exigindo que nós tenhamos contigo em comunhão através da oração. Pai, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Deus nos ajude, nos ajude, ó Deus, a separarmos um tempo de oração. Nos ajude, ó Deus, a desligar do mundo lá fora e separar um tempo para estar no teu altar, na tua presença, invocando o teu nome em nosso favor, mas também em favor do outro. Pai, nós sabemos que tem coisas grandes para nós em 2026. Eu creio que tem coisas grandes para nós em todas as áreas, porque o Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre. Nem um bem sonega aqueles que te buscam. O Senhor nos chamou, ó Deus, para andar por um caminho diferente do caminho padrão mundo. O nosso caminho é o Senhor que abre as portas para nós. E nós cremos, ó Deus, que eu tenho com os seus filhos dessa igreja coisas grandes, tremendas, maravilhosas,
E nós cremos que portas em 2006 serão abertas, porque nós vamos, pela Tua graça, aumentar o tempo de oração, de busca. Nós cremos, ó Deus, que cadeias serão rompidas. Nós cremos que os portais lá de fora, que também estavam trancados para Pedro, e havia lá provavelmente uma muralha, aquela porta que dava em direção à rua também ela foi aberta, e Pedro saiu são e salvo. Faça isso, Deus, em nossas vidas, para cada ano aqui no